Durante pronunciamento ao vivo, o deputado federal Maurício Marcon analisou as perspectivas para a eleição nos Estados Unidos, em especial após o ex-presidente Donald Trump sobreviver a um ataque. Marcon disse: "Eu, que já era muito otimista sobre a provável eleição de Donald Trump, acredito que agora é uma eleição irreversível. A gente deve ter uma das maiores votações pró-republicanos da história." O deputado analisou fatos históricos dos Estados Unidos e lembrou que, após um ataque contra a vida do então presidente Ronald Reagan, ele venceu em 49 dos 50 estados. Maurício Marcon disse: "Olhando isso, a gente garante de forma muito tranquila que Trump será eleito e aí a gente vai ter uma mudança drástica da situação mundial." Marcon explicou a situação que será enfrentada por Trump. "A gente vem acompanhando essa ofensiva da esquerda no mundo contra a liberdade de expressão, contra as liberdades e direitos humanos." Ele deu o exemplo de Felipe Martins, preso político do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Maurício Marcon explicou que, apesar da quantidade de provas já apresentada pela defesa, Martins continua preso baseado em nada por Alexandre de Moraes. O deputado disse: "Uma das consequências que eu posso prever é que haverá sanções sobre pessoas no Brasil. Eu acredito que essas sanções se iniciarão sobre pessoas. E aqui eu posso apostar minhas fichas, que haverá sanções, vai começar sobre pessoas como Alexandre de Moraes. Acredito que os Estados Unidos deva caçar o visto americano, que ele não possa mais entrar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não aceitam violações de direitos humanos, e a gente tem prisões arbitrárias." O deputado explicou que sanções como essas devem repercutir em todo o resto do mundo. Ele disse: "Isso vai levantar uma fumaça, mostrando para o mundo que o Brasil não mais respeita direitos humanos, que a democracia não é mais respeitada no Brasil e que nós temos um ministro que não respeita a nossa Constituição." Marcon disse: "Em o Trump se elegendo, a gente deve ter já algumas sanções desse tipo que vão servir como um alerta." Ele explicou que, caso haja uma decisão de impor sanções ao país, as consequências podem ser devastadoras. O deputado disse: "Se os Estados Unidos impuserem uma sanção sobre a gasolina, o governo não dura uma semana. Nenhum governo aguenta uma sanção só contra a gasolina." O deputado resumiu: "Com a iminente vitória de Donald Trump, nós teremos uma guerra contra o que a gente vem vendo no Brasil, que é esse ataque à direita aos conservadores." Ele lembrou que Trump é aliado de Bolsonaro e afirmou apostar que Bolsonaro poderá concorrer em 2026. O deputado disse: "Acredito que uma das exigências do governo americano para não colocar sanções sobre o Brasil seja que a legislação seja respeitada. Não é normal tirar um oponente de uma disputa que se diz democrática simplesmente por ele ter feito uma reunião com embaixadores." Marcon concluiu: "A pressão vai comer para essa turma que tentou asfixiar nossa democracia." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de sessão e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O assunto Trump, pessoal. Bom, o mundo inteiro acompanhou ontem. O que tu quer que eu faça? É que eu não consigo te enxergar o que você tá falando. O mundo inteiro acompanhou ontem que o futuro presidente americano, Donald Trump, né, foi vítima aí de um atentado, né, contra a sua vida. E aí eu trouxe algumas coisas interessantes aqui pra gente abordar. Primeiro, a minha análise, eu que já era muito otimista sobre a provável eleição de Donald Trump, eu acredito que agora é uma eleição irreversível, deve-se ter e aqui a gente vai se basear numa história que já aconteceu nos Estados Unidos, né, mas a gente deve ter uma das maiores votações pró-republicanos da história. E aí a gente tem mais um problema aqui para os democratas, né, a esquerda americana, que é o seguinte: até ontem os democratas, tanto os grandes meios de comunicação, como democratas famosos, como a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, pediram para que John Biden desistisse da corrida eleitoral. Ele que essa semana, na segunda-feira, confundiu a vice Kamala Harris com seu opositor Trump e chamou também o presidente da Ucrânia de Putin, né? Então ele realmente está completamente fora da bitola, né? Não bate mais as bitolas dentro da cabeça. A gente percebe, qualquer um percebe, né, amor, que ele não tem a menor condição de concorrer. Então, não é por mal, mas é que chega um momento uma hora da vida que não dá mais, tem né? que parar, né? Assim. E aí o que aconteceu? A própria imprensa americana de esquerda, como é a brasileira, ela atacava o Biden dizendo que ele deveria desistir. Só que agora nós temos um problema. Por quê? Porque o Biden, nós não, né? Eles têm um problema. Porque o Biden, em desistindo, ele vai abrir caminho para alguém concorrer. Se for a Kamala, ela tem menos aprovação dentro dos próprios esquerdistas dos Estados Unidos do que o próprio Biden, né? Ou seja, ela é uma candidata enfraquecida e pior. Com o atentado contra o Trump, qualquer candidato democrata sabe que é uma luta em glória, que é uma derrota certa, né? Então agora eles devem ter muita dificuldade. Lá não tem o fundo eleitoral como tem no Brasil. Lá a arrecadação é através de quem confia e acredita no teu trabalho, como eu acredito que deveria ser, né? Então lá a arrecadação dos democratas deve cair muito, e em caindo muito, a única que poderia usar os recursos já arrecadados era a Kamala, que é a vice-presidente, né, pelas leis eleitorais americanas. A Kamala Harris poderia usar. Em sendo outro candidato, o governador da Califórnia, enfim, outro candidato, não se poderia teria que se arrecadar dinheiro. E como é que tu vai arrecadar dinheiro com uma campanha perdida? Nós que temos experiências de 4 eleições, né, mano? A gente sabe que quando a gente parecia ser um cavalo vencedor, foi muito mais fácil arrecadar. Então a eleição americana, ela está basicamente não, ela está definida, né? Consenso que ela está definida. E eu trouxe. Só se as coisas mudarem muito ao longo desse período até novembro, teria que ser alguma coisa assim impensável, que a gente não consegue prever. Mas nós tivemos nos últimos, desde que os Estados Unidos são independentes, que eles têm eleições presidenciais, nós tivemos um total de 8 atentados contra presidentes americanos, né? 3 republicanos foram assassinados. Lincoln em 1865, famoso assassinato pós-guerra de secessão. O James Garfield em 1881 e o William McKinley em 1901. Esses 3 foram assassinados. E nós tivemos somente um democrata, né? John Kennedy em 1963, aquele famoso episódio onde ele desfilava com o carro aberto e acabou recebendo um tiro. E depois nós tivemos mais 4 candidatos à presidência, ou presidentes americanos, ex-presidentes, que também sofreram atentados, que foram o Roosevelt em 1912, que não morreram,
o Gerald Ford em 1975, o Reagan em 1981 e o Trump em 2024. E aí nós vamos usar aqui, para a gente ter uma ideia, o último caso que aconteceu, que foi do Reagan em 1981. A eleição tinha sido em 1980, né, ele tinha sido eleito para um segundo mandato, né, para o primeiro mandato, melhor dizendo, em 1984. Vejam só vocês, 3 anos após o atentado contra a vida de Reagan, nós tivemos eleições nos Estados Unidos. E nessas eleições, que são 50 estados lá, o Reagan, o republicano, venceu em 49 estados. O seu oponente, o Mondale, acho que é assim que fala, ele venceu somente em Colômbia, que era o seu estado natal, por uma diferença de, pasmem, 3.761 votos em 1984. Então olhem só, 3 anos após o atentado contra Reagan, ele ainda, 3 anos depois, com o desgaste de todo um primeiro governo, teve uma crise em 81, 82 lá nos Estados Unidos, enfim, ele ainda assim ganhou em 49 estados e o que ele perdeu foi por muito pouco. Então a gente olhando isso garante de forma muito tranquila, né, que Trump será eleito presidente dos Estados Unidos, e aí a gente vai ter uma mudança drástica na situação mundial, né? A gente vem acompanhando aí essas ofensivas da esquerda no mundo, aqui no Brasil, contra a liberdade de expressão, contra propriamente as liberdades e direitos humanos, né? A gente tem, por exemplo, o Felipe Martins já preso há 5 meses, sem nenhum crime, né? Ele foi preso pelo Alexandre de Moraes por supostamente ter viajado para os Estados Unidos após o fim do mandato do então presidente Jair Bolsonaro, né? O governo americano falou que ele não entrou nos Estados Unidos, né? A própria empresa aérea falou que ele não entrou nos Estados Unidos. O próprio rastreador do celular dele mostrou que ele não saiu do país e ele continua preso, baseado em nada, por Alexandre de Moraes. Então, uma das consequências que eu posso prever para vocês aqui, vocês podem me cobrar se eu estarei certo ou não, é que haverá sanções sobre pessoas no Brasil. Eu acredito que as sanções se iniciarão sobre pessoas, e aqui eu posso apostar minhas fichas que haverá sanções se esses absurdos vividos no Brasil continuarem, vai começar sobre pessoas como Alexandre de Moraes. Acredito que os Estados Unidos devam caçar o visto americano, que ele não possa mais entrar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, tanto democrata como republicano, mas muito mais os republicanos, não aceitam violações sobre os direitos humanos, né? E a gente tem prisões arbitrárias e isso vai recair pelo mundo inteiro, né? Porque isso vai levantar uma fumaça mostrando para o mundo que o Brasil hoje caminha para não respeitar mais os direitos humanos, que a democracia não é mais respeitada no Brasil e que nós temos um ministro que, assim, de forma velada não respeita, né, de forma nenhuma o que diz a nossa Constituição. Então eu acredito que em o Trump se elegendo, a gente deve ter já algumas sanções desse tipo que vão servir como um alerta. A gente já falou sobre sanções aqui e é importante dizer que se os Estados Unidos, por exemplo, levantarem uma sanção contra o combustível que a gente importa, que é entre 20% e 30% da nossa gasolina, o governo não dura 2 semanas aqui no Brasil. Tá? Nenhum governo dura com uma sanção só contra os combustíveis, né? A gente pode ter várias sanções. Mas eu não gosto dos Estados Unidos. O problema é teu, né? Os Estados Unidos controlam os mercados, tem o dólar, enfim, é uma questão de investimento, é muita coisa. Então, se você tem um idiota, um amigo que diz, deixa eles colocar sanções, é um babaca completo, né? Quando ele for no posto abastecer por R$15, tem que ficar 3, 4 horas na fila, aí ele vai entender a força que os americanos têm. Então, eu acredito que com a eminente vitória do Donald Trump, nós teremos uma guerra contra o que a gente vem vendo aqui no Brasil, que é esse ataque, né, à direita, aos conservadores. Lembrando sempre, né, que Donald Trump é um aliado de primeira ordem de Jair Bolsonaro, né? Então muitas pessoas perguntam, Bolsonaro vai concorrer em 2026? A minha aposta é sim. Tá? A minha aposta é sim, porque com a vitória de Donald Trump, acredito que uma das exigências do governo americano para não colocar sanções sobre o Brasil seja que a legislação seja respeitada. Não é normal tirar um oponente de uma disputa que se diz democrática por ele simplesmente ter feito uma reunião com embaixadores. Isso não tem o menor sentido, né? Não tem nada que fale sobre isso, e eu acredito que a pressão vai comer para essa turma aí que tentou asfixiar a nossa democracia. Agora nós vamos para o Pitaco da Paty, aquele momento importantíssimo da nossa noite. Quem não segue ela no Pecalo Ezer,
ela vai falar sobre algo que vocês vão concordar com ela, eu tenho certeza. Vai lá, amor, vou tentar não lhe atrapalhar. Ah, tá. É só te pedir pra tirar mais pra trás, porque senão eu tenho que ficar Vai, assim, ó. vai, se agarra. E aí me dói muitas costas. Se agarra aí, vai lá. De ficar assim pra frente. Daí eu posso ficar sentadinha bonitinha, entendeu? Não, mas fica Vai aqui que eu comigo. vou encher água. Fica aqui comigo. Vamos, coragem? Não, eu tenho coragem, tudo certo. Não, assim, a pessoa que ele tava falando a questão do Trump, e aí a gente resolveu comentar, né, sobre o quanto a imprensa às vezes deturpa, às vezes não, sempre acaba deturpando notícias pra tentar mudar a cabeça das pessoas, tentar levar as pessoas pra um lado que não é o correto. Hoje mesmo a gente foi visitar o nosso sobrinho, né, o Teodoro, lá no Irmão do Maurício, né, e a nossa cunhada falou que viu alguma coisa na TV e ficou desconfiada e foi pra internet procurar. Tu percebeu que ela falou isso? Vi. Ela foi pro Google lá, pro YouTube, pesquisar pra entender o que tinha acontecido com o Trump. Porque a primeira notícia ali foi do jornal o Globo aqui no Brasil, falando que Trump cai do palco durante comício na Pensilvânia com sangue no rosto. Uma notícia dessa dá a entender que ele teve... que ele caiu, que ele passou mal, ou que ele tropeçou, né? Dá a entender que ele... tranquilo, passa pra próxima notícia, né? Então, se a gente não analisa com calma as notícias, a gente acaba passando batido por muita coisa importante na nossa democracia, na nossa vida, né? Uma outra notícia que eu tinha visto que até o Bruno Perini postou, que foi na Folha de São Paulo, que o comício de Trump na Pensilvânia é interrompido após supostos sons de tiros. Gente, supostos sons de tiros. Tipo, eles dão a entender que não eram tiros, sabe? Tanto que muita gente tava em dúvida, achando que, quando derrubaram ele, bateu a orelha e machucou, né? Então até ver as imagens do tiro mesmo, do atirador sendo morto pela polícia e tudo mais. Segundo a Globo, ele foi assassinado. Ele foi assassinado. O suspeito foi assassinado. Foi assassinado. Não sei se vocês viram isso, mas ontem no Jornal Nacional foi dito que o suspeito... Ele tava com uma R15 na mão. Isso. Ele teria sido assassinado pelo Serviço Secreto americano. Então, assim, essa é a Globo. É importante que a gente sempre, né, analise outras fontes e que a gente comece a entender que tem lado, entendeu? A nossa imprensa tem lado, né? Como no mundo inteiro tem, só que aqui no Brasil as pessoas fazem de conta que não enxergam. Lá nos Estados Unidos é muito comum, a gente já sabe, né? Tipo, tal emissora de TV tem um viés mais à direita, tal mais à esquerda. E aqui no Brasil meio que isso não é permitido falar sobre isso, mas é assim. A Globo tem um viés de esquerda. É que isso foi um fato que aconteceu, né? O Trump poderia ter morrido, alguém deu um tiro no Trump e ele poderia ter morrido. E a Globo hoje, não sei se vocês viram, tem um recorte da Globo News rolando aí, que é o repórter falando sobre que pode ter sido forjado, né? Gente, assim, ó, é um negócio tão surreal que a gente vê na mídia brasileira. E aí eu pergunto pra vocês, qual que é o sonho deles? O sonho deles é como é em Cuba. Isso. Vocês acham que em Cuba ou na Coreia do Norte vai chegar como a informação? Primeiro que não vai chegar a informação. Antigamente, aqui no Brasil, que né? Tudo era Globo. Que tudo era Globo. Eu me lembro de eu criança, o único momento em que meus pais tinham acesso à informação era assistindo o Jornal Nacional durante a janta. Então, assim, se fosse assim hoje, né? Que notícia que nós teríamos acesso com relação ao Trump? Provavelmente ninguém nem falaria no assunto, porque a gente ia achar que ele tinha tropeçado e caído do púlpito ali. Ou seja, Globo lixo, né? Vamos lá. Pessoal, uma informação que eu me lembrei agora de passar pra vocês. Acho que eu vi um comentário aí dizendo que o Trump vai ganhar, vai ficar 8 anos. Eu tinha essa dúvida, tá? O que acontece? Por que o Barack Obama não pode concorrer de novo? Porque pela legislação americana, tá? Salvo algum engano, mas é isso. Tu só pode ter 2 mandatos, independente se eles são contínuos ou interrompidos. Então o Trump ele só vai poder governar por mais um mandato. E por isso o Obama também não é um candidato pelo Partido Democrata, tá? Porque ele não pode, pela Constituição americana, não pode ter mais do que 2 mandatos. Então o Trump só terá um mandato. Por isso que é importante a gente ver quem que vai ser o vice, que deve ser anunciado agora em agosto, que provavelmente seja o candidato republicano em 2028, tá? E daí sim, esse candidato republicano pode ter mais 2 mandatos. É isso.